E aí, beleza pura? Só alegria? Eu sou Anderson Prado e se você já teve dificuldades para remover o fundo de imagens com produtos ou objetos, nesse vídeo você vai aprender de uma forma simples como executar essa tarefa utilizando apenas uma ferramenta, a Pen Tool, ou a ferramenta Caneta para as versões em português do Photoshop. O bacana em utilizar essa ferramenta é que você não ficará mais limitado aos recursos de seleções automáticas do Photoshop, que muitas vezes não trazem seleções precisas. E o que deveria tornar o seu trabalho mais produtivo acabará tomando muito mais o seu tempo por você ter que ficar corrigindo regiões na seleção que as ferramentas automáticas não conseguiram fazer com precisão. Com um pouco de treino e utilizando apenas uma ferramenta, a Pen Tool ou ferramenta Caneta, você conseguirá remover a grande maioria de fundos, de objetos ou produtos rapidamente e de uma forma simples. A verdade é que, uma vez que você tenha se acostumado com essa ferramenta, dificilmente você irá utilizar outra quando o assunto for fazer uma seleção precisa. Então, vamos entrar em ação e ver como pode ser removido o fundo de uma imagem com produto no Photoshop. Com a imagem aberta no Photoshop, você pode selecionar a ferramenta Pen Tool ou Caneta direto na barra de ferramentas. É a primeira ferramenta aqui do grupo de canetas. Ou você pode pressionar também a tecla de atalho P. Basicamente aqui, como funciona a ferramenta Pen ou Caneta, ela trabalha com ligação entre pontos. Se você simplesmente clicar em um ponto e logo em seguida clicar em outro ponto da imagem, ela vai criar uma linha que vai ligar esses dois pontos. Se você precisar fazer uma linha curva, você vai clicar e no próximo ponto, você vai clicar e arrastar. Então, ao clicar e arrastar, automaticamente fica disponibilizado mais dois pontos, que é o ponto que você vê na extremidade de cima e o ponto que você vê logo abaixo do ponto do meio. Então, esses dois pontos é responsável pela direção em que o vetor ou a linha ou até mesmo o demarcador será posicionado na sua imagem. É basicamente isso. Você pode trabalhar tanto com linhas retas como também com linhas curvas. Beleza? Então, para remover o fundo de um objeto ou de um produto, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos contornar esse objeto usando a ferramenta Pen, né? Contornar todo esse objeto e depois que ele estiver completamente contornado, nós iremos clicar com o botão direito do mouse e na opção Make Selection, provavelmente em português deve estar algo parecido com carregar seleção. Feito isso, o vetor ou demarcador que nós criamos em volta da imagem se transformará numa seleção, nos permitindo colocar essa imagem em uma nova camada e aplicar um novo fundo. Bom, então vamos ver como isso pode ser feito diretamente na imagem, né? No nosso produto aqui, que no caso é uma garrafa. Vou dar um zoom aqui para
para eu ter uma visão melhor dos contornos da imagem. Eu posso começar em qualquer região da imagem e isso não faz diferença. Então, eu vou dar o primeiro clique. Como nesse caso nós temos contornos que estão em formatos de curvas, então eu vou clicar no primeiro ponto. E no próximo ponto eu clico e arrasto o mouse, né? No caso, eu vou arrastar o mouse em direção à próxima curva que contorna o objeto. Eu clico novamente, arrasto. Eu posiciono o mouse em cima da próxima curva e, ao mesmo tempo, eu ajusto para que o vetor se mantenha seguindo o contorno da imagem. Então, eu continuo nesse processo. Clico, arrasto e ajusto. Veja que ao movimentar o mouse, você vai posicionar o contorno que você está fazendo sobre a imagem, né? Ou seja, demarcando a imagem, você vai posicionar ele exatamente aonde você precisa. Então, eu preciso que ele contorne exatamente, né, a imagem. Uma dica é que você deixe um pouquinho para dentro da imagem para que não venha fragmentos do fundo não venha contaminar o seu recorte. Então, novamente eu clico, arrasto, clico e arrasto. Aqui nesse caso, como é uma linha reta, eu posso vir aqui e simplesmente dar mais um clique. Ok. Agora eu tenho uma pequena área de curva aqui, então eu clico, arrasto e da mesma forma clico e arrasto. Então é importante que você tenha sempre isso em mente. Você irá clicar sobre o contorno da imagem, irá posicionar o mouse de acordo com o contorno posterior, ou seja, as próximas áreas que você vai contornar da imagem e ao mesmo tempo fazer com que a área demarcada do passo anterior fique posicionado também exatamente no limite da imagem. Então, assim, você conseguirá ter um resultado mais interessante. Então aqui eu continuo, né? Nesse caso, o gargalo. Então mais um clique aqui. Caso a imagem esteja um pouco clara, se misturando com fundo, que é o nosso caso aqui, né? Se você estiver achando um pouco difícil para visualizar o contorno da imagem, uma dica é você pressionar Ctrl J ou Command J, duplicar a camada e mudar o modo de mesclagem para Multiply. Então isso vai fazer com que a imagem escureça um pouco, né? E vai facilitar com que você veja com mais clareza os contornos da imagem. Então vamos contornar aqui, mais um clique, áreas menores em curvas, você acabará tendo que clicar um pouco mais, mas quanto menor a quantidade de cliques que você der, menos imperfeição você vai gerar na sua seleção. Então aqui já está vermelho, eu vou desabilitar a camada que a gente usou para escurecer. Então, veja que basta você clicar e posicionar o mouse de acordo com que os contornos da imagem sejam respeitados. Então, veja, eu clico, arrasto e movimento. Na verdade, a verdade é que não há um grau de dificuldade. O que, na verdade, acontece é que você precisa de um pouco de treino para poder se familiarizar
com as características da própria ferramenta em si. É um trabalho de você basicamente contornar o objeto. Então, e em determinadas situações, às vezes o próprio objeto tem algum defeitozinho, alguma imperfeição e você pode aparar ele, né, simplesmente passando reto. De repente algum amassado, alguma saliência que venha a ter no próprio contorno do objeto, você pode corrigir isso sem precisar retocar ou sem precisar realizar algum ajuste específico. Então eu estou fazendo bem devagar aqui para que você entenda o funcionamento. Então eu tenho uma linha curva, aqui eu tenho uma outra curva. Então costuma-se usar o seguinte, que você divida o espaço que você está contornando em três partes, aonde você irá contornar a imagem e irá clicar em aproximadamente 1/3 antes da próxima curva. Na verdade, você não precisa se preocupar muito com isso, que com o tempo você vai acabar se acostumando com isso. Mas isso, de certa forma, acaba facilitando o seu trabalho. Então, se eu cliquei aqui, né, e aqui a próxima curva, então eu divido essa área até aqui na próxima curva em aproximadamente em três pedaços, né? Então, aqui seria o primeiro pedaço, aqui o segundo pedaço, né? E aqui, antes de chegar na curva, o terceiro pedaço. Então, eu clicaria aqui aproximadamente, né? E puxaria aqui para manter sempre, né, na linha do contorno. Aqui parece ter uma leve imperfeição. Então, eu vou clicar aqui. E já vou aproveitar para tentar corrigir essa leve imperfeição. Ok. Ele vai aparar ali o que está sobrando. E aqui da mesma forma, se você precisar corrigir algum lugar que não ficou legal, você pode passar o mouse sobre a linha demarcada, né? Sobre o vetor aqui, ficou cinza no cinza, não sei se vai dar com clareza para você, mas ao passar o mouse com a ferramenta Pen selecionada, automaticamente ele vai adicionar um sinal de mais ao lado da ferramenta. Isso te permite adicionar um novo ponto. Com o ponto adicionado, você vai pressionar Ctrl ou Command, clicar e arrastar. Isso fará com que, a partir desse ponto, você consiga editar e fazer um ajuste mais fino em determinadas regiões que você julgar necessário, né? Para ter ali uma aproximação, né? Ter um contorno mais preciso de acordo com os limites da imagem. Então aqui eu vou finalizar aqui para que você entenda. Então o que eu te aconselho a fazer é utilizar. Nem sempre utilizar recursos automáticos, igual nesse caso, que é um produto transparente com fundo branco, usar uma ferramenta que faça seleções automáticas não vai trazer bons resultados. E no caso de um produto que tem linhas bem definidas, isso vai resultar em um recorte ruim. Então, quando você aplicar o fundo, vai ficar visível os defeitos do recorte. Então, é uma excelente alternativa à ferramenta Pen e que, na verdade, ela pode ser usada para remover o fundo de praticamente tudo, principalmente quando você pensa em seleções mais precisas. Então, uma vez que a gente finalizou, então deixa eu voltar aqui para você ver, a gente começou aqui, contornar a imagem e finalizou aqui. Para você finalizar, basta você aproximar o mouse do ponto inicial, automaticamente ele vai aparecer um círculo ao lado da ferramenta Pen. Então,
Clicou. Próximo passo é salvar essa seleção. Você vai salvar, na verdade, o pet ou o demarcador, se você usa em Photoshop em português. Simplesmente dando um duplo clique em cima aqui. Você pode renomear, dar o nome que você quiser. Nesse caso eu vou deixar como pet 1 mesmo, ok? O próximo passo é ou você vir diretamente aqui no painel de pets e clicar com o botão direito sobre o nome do pet que você pretende selecionar e na opção carregar seleção ou make selection, escolher qual vai ser a suavidade da seleção, né? Quantos pixels vai ter o radius ou quão suave vai ser a sua seleção. Eu te aconselho a usar valores de acordo com a própria suavidade original da imagem, ou seja, com o desfoque original da imagem, como as bordas dessa imagem aqui está bem definida, então eu vou usar um valor mais baixo para seguir a originalidade da própria imagem, então eu vou clicar. Vou usar 0,5 mesmo, vou clicar em OK. Então aqui nós temos a imagem completamente selecionada. Então eu vou jogar essa imagem, essa camada que a gente tinha duplicado só para escurecer fora. Vou pressionar Command J para ele criar uma nova camada a partir da seleção, né, que nós carregamos agora. Vou criar uma nova camada vazia aqui e vou aplicar um novo fundo. Encher de amarelo. Ok, então aqui agora nós temos uma imagem recortada, né, que com um pouco de treino e com o tempo você vai poder fazer isso rapidamente. Você não vai precisar ter que ficar corrigindo problemas que ferramentas de seleções automática às vezes geram. Você entendeu? Imagens que não tem muito contraste, muita definição, acaba gerando esse tipo de problema. Então, fazendo diretamente com a ferramenta Pen, você pode ganhar mais tempo, né, e ter um resultado melhor também. Nesse caso, eu alterei a cor original da tampinha, que era verde, eu coloquei ela vermelha. Então, eu acabei utilizando a ferramenta Pen também para poder, né, selecionar a tampinha aqui. Talvez não seja o caso, mas se você quiser também, você pode aplicar uma sombra, né, para deixar o resultado um pouco mais interessante, com um pouco mais de realidade. Para recapitular rapidamente aqui, você irá contornar a imagem, né? Lembrando que para executar um movimento ou um contorno de curva, você precisará clicar e arrastar com o mouse, né? Assim você terá a possibilidade de controlar aonde exatamente o vetor se posicionará na sua imagem, ok? Se você simplesmente deseja fazer uma linha reta, é você simplesmente clicar entre os pontos. Beleza? Então, você irá contornar toda a imagem até obter esse resultado, ou seja, ter toda a imagem contornada com um demarcador ou patch. Após isso, é só você carregar a seleção e aplicar um novo fundo. E aí, curtiu as dicas? Em algum lugar dessa página ou até mesmo no próprio vídeo, eu vou deixar um link para um vídeo exclusivo sobre como remover fundo de imagens com objetos transparentes. É só você digitar o seu melhor e-mail para ter acesso imediato e gratuito. Um forte abraço e encontro você no próximo vídeo.